Olá, meu nome é Wellington Marzano, estamos aqui em Matemática em um minutinho. Falaremos hoje de geometria plana, especificamente de medidas de ângulo. Medidas de ângulo. Vimos que os ângulos são formados por duas semirretas de mesma origem. Então, o ângulo é formado por duas semirretas de mesma origem. Também vimos que os ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma abertura. Então, ângulos congruentes têm a mesma medida, ou seja, têm a mesma abertura. Então, os ângulos podem ou não ser congruentes. Mas para garantirmos que eles são congruentes, nós precisamos aprender a medi-los. É isso que nós vamos fazer nessa aula. Aprender a medir a abertura dos ângulos. Aí nós podemos falar se são congruentes ou não. Temos dois ângulos aí. O ângulo formado pelas semirretas OA e OB, que foi dividido em quatro partes iguais, do mesmo tamanho, o tamanho formado pelo ângulo DEC ou CED, tá certo? Então, esse ângulo foi dividido em quatro partes iguais. Portanto, podemos dizer que nesse caso, que todos os ângulos nos quais AOB, a maior abertura aí, foi dividido, são congruentes ao ângulo CED. Então, o ângulo AOB, ele foi dividido, né, em quatro partes e todos eles têm a mesma medida, são congruentes. Assim, o ângulo AOB mede 4 vezes CED, ou a medida AOB é igual a 4 vezes a medida CED. Então é importante, o ângulo AOB ele foi dividido em quatro partes congruentes, tá certo? AOB foi dividido em quatro partes congruentes, todas as partes têm a mesma medida, portanto, o ângulo menor é igual o ângulo maior é igual a 4 vezes o ângulo menor. No exemplo dado, CED é a unidade de medida do ângulo AOB, pois tomamos como padrão para comparação. Então, o ângulo CED nesse caso aí é o tamanho padrão, que ele foi dividido em partes iguais, congruentes. Mas para não haver confusão, com cada usamos uma unidade de medida diferente. Decidiu-se que a unidade de medida dos ângulos é o grau. O que eu quero dizer para vocês? A princípio, nós pegamos um ângulo maior e dividimos em partes iguais. Mas essas partes, cada pessoa podia dividir em tamanhos diferentes, aberturas diferentes. Aí o que foi feito? Nós criamos uma abertura congruente, né, para convencionar no mundo inteiro. E essa abertura, esse tamanho pedaço que eu vou dividir todos, tem o mesmo tamanho, é chamado de grau. Por exemplo, a unidade de medida de grau, nós pegamos 180 graus e dividimos em 180 partes. Cada parte vai valer 1 grau, ou seja, pegamos meia circunferência e dividimos em 180 partes. Cada parte vai valer 1 grau, tá certo? Assim que nós fizemos. Pegamos essa meia circunferência e dividimos ela em 180 partes iguais e chamamos cada partezinha dessa de 1 grau. Então, meia circunferência tem 180 partes, meia circunferência tem 180 graus. Então, a unidade de grau de onde saiu? Nós pegamos meia circunferência e dividimos ela em 180 partes iguais. Cada parte igual nós chamamos de 1 grau. Medir do grau. Para medir ângulos em graus, utilizamos um instrumento chamado transferidor, que tem divisões de 0 a 180 graus. Esse transferidor ao lado, que está aí se movimentando, é o que a gente usa para medir esses graus, essas partes. 1 grau tem o mesmo tamanho em todo lugar do mundo. Então, nós podemos usar o transferidor para medir a abertura entre duas semirretas. Essa abertura entre duas semirretas a gente chama de ângulo. E esse ângulo, a unidade de medida que a gente usa é grau.
Representaremos as medidas em graus com um símbolo. Então esse é o símbolo, uma bolinha acima do lado superior direito do número, como por exemplo aí 35 com a bolinha 35 graus. Agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos de transferidores. Tem o transferidor que é meia volta, tá? Que é a metade de uma circunferência, que é de 180 graus. Esse é um tipo de transferidor que a gente tem aí, ó, no mercado, que a gente pode comprar, utilizar para medir na escola. Tem outro tipo de transferidor que é a circunferência completa. Se meia volta tem 180 graus, uma volta completa é o dobro. Portanto, uma volta completa ela tem 360 graus. Classificação dos ângulos. Nós temos um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, 1/4 da circunferência. Então, um ângulo de 90 graus a gente chama de ângulo reto, tá certo? Ângulo de 90 graus. Observem a abertura aí entre as retas, tá certo? Aqui tem 90 graus. Observe 90, começa no zero aqui, daqui até aqui tem 90 graus. Ângulo agudo. Ângulo agudo é aquele ângulo menor que 90 graus, tem menos que 90 graus. No caso do exemplo aí, se vocês observarem, esse ângulo, ele tem uma abertura 90 graus, ele viria aqui, ó. Mas é uma abertura menor que 90 graus. Se você ler aqui, 30 graus. Então, todo um ângulo menor que 90 é chamado de ângulo agudo, tá certo? Então, por exemplo, alguns exemplos de ângulos agudos. Então, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 89, né, 70, todos são ângulos menores que 90. E o ângulo menor que 90 é chamado de ângulo agudo. 90 graus é chamado de reto, mas os menores que 90 é chamado ângulos agudos. Então essa abertura aqui, ó, observe, essa abertura é menor do que a abertura de 90 graus. Portanto, é um ângulo agudo, tá certo? Agora vamos falar ângulo obtuso. Um ângulo obtuso é um ângulo maior que 90, tá? Por exemplo, se eu estou pegando aqui, começando do zero aqui, 90 graus seria esse tamanho, mas o ângulo está vindo daqui até aqui, que é maior do que 90. Se é maior do que 90, ele é chamado ângulo obtuso. Aqui essa abertura está dando, começando no zero aqui, com o vértice na origem, e vem até aqui, está dando aproximadamente aí 120 graus, a abertura 120 graus. Então, 120 graus é maior do que 90. Portanto, esse ângulo é um ângulo obtuso, tá certo? Todo ângulo maior que 90 e menor que 180 é chamado ângulo obtuso. Por exemplo, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 179. Aí é chamado de ângulo obtuso. Então vamos lá. Ângulo agudo, menor que 90. Ângulo reto, 90 graus. Ângulo obtuso, maior que 90 e menor que 180. Vamos ver agora ângulo meia volta ou raso. O ângulo chamado raso ou meia volta, nós já sabemos que é um ângulo de 180 graus. Então, a gente percebe que ele deu meia volta, saiu do zero aqui e veio até o 180, certo? Portanto, esse é chamado ângulo de meia volta ou raso. Então, ângulo raso, ângulo de 180 graus. Recapitulando, ângulo reto 90, ângulo raso 180, ângulo agudo menor que 90,
Ângulo obtuso maior que 90 e menor que 180. Construção de um ângulo com transferidor. Como que eu construo um ângulo com transferidor? Primeiro passo, vamos desenhar um ângulo de 60 graus. Precisaremos também de régua. Então vamos lá. Primeiro passo, com a régua, vamos traçar a semirreta. OA. O que é a semirreta OA? A semirreta tem início e não tem fim. Então ela tem início em O e ela vai seguir infinitamente em sentido de A. Passo 2. Posicionamos o transferidor com o centro no vértice O. Então, posicionando o transferidor com o centro do transferidor, observe, o centro aqui, ó, em O. Tá certo? E passo 3. Marcamos o ponto P correspondente a 60 graus na escala graduada. Então você vai procurar 60 graus, vai lá e marca o ponto lá. Tá certo? Marcou o ponto lá. Depois que marcamos o ponto, lá em 60 graus, observe o ponto aqui, ó, no desenho. Foi marcado o ponto aí em 60 graus. Depois que marcou o ponto, quarto passo. Com a régua traçada, traçamos a semirreta OB, com origem em O, passando pelo ponto P. Então, a gente tinha o ponto P já marcado, marcamos o ponto P. Depois a gente vem aqui, pega a régua e traça a semirreta OP, ok? Pronto, temos um ângulo de 60 graus. Então, nós temos um ângulo aqui de 60 graus. Então, recapitulando, como que a gente faz? Desenha a primeira semirreta OA, depois coloca o transferidor lá, marca o ponto P no ângulo que você quer, no caso era 60, depois você liga a origem a 60 com a régua, ok? Aí nós temos aí 60 graus desenhados, observe. Deixei uma tabelinha para vocês agora. Os ângulos são classificados conforme suas medidas. Agudo, menor que 90. Reto, igual a 90. Obtuso, maior que 90 e menor que 180. Meia volta, 180. Uma volta inteira, a gente chama de 360 graus. Obrigado a todos. Até a próxima em Matemática em um minutinho.